Pronto, estamos ao vivo em mais uma live aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal Discípulos no Arado. Iremos iniciar agora mais uma live. Hoje o tema é depressão. Escolha, pois, a vida, da nossa série da live Emoções Mortais. Está aqui justamente comigo meu esposo Fábio e estaremos com uma convidada muito especial, que é a pastora Maria José. Olá, povo de Deus, pode vir chegando aqui. Vocês que forem chegando, pode ir dando, compartilhando esta live. Vamos compartilhando com todos, com o máximo de pessoas possíveis que vocês possam conhecer, para que possa estar abençoando outras vidas também. Essa live que a gente está fazendo sobre esse Setembro Amarelo, fazendo uma série intitulada como Emoções Mortais. E nós, nesta tarde, assim como todos os outros sábados que a gente veio falando, cada sábado com um tema diferente, hoje a gente vai estar falando sobre depressão. Escolha, pois, a vida. Aí eu queria falar antes disso, quando começou, foi numa pequena cidade nos Estados Unidos, com um jovem chamado Mike Way, em 1994. Esse jovem, ele era conhecido como Mike da Mustang. Por quê? Ele era um mecânico muito conhecido, e aí ele tinha 17 anos de idade, ele gostava muito de mexer com mecânica de carro. Então o que acontece? Ele começava a ajudar os seus amigos ali, ele mexia nos carros dos amigos, e aí um certo tempo, ele compra uma Mustang do ano de 1968. E aí ele arruma essa Mustang toda, tal, e aí coloca e pinta essa Mustang de amarelo. Por isso que ele ficou conhecido como Mike das Mustangs. Então ele dedicou sua vida toda fazendo essas coisas. Era um jovem, ele sorria, ele era bem-humorado. Só que dentro dele escondia um mal. Ele sofria um mal dentro de si, que não encontrou palavras para pedir ajuda. Esse mal era a depressão. Esse mal levou Mike a tirar a sua própria vida em um ato de desespero. Um clamor por uma ajuda que veio tarde demais. Infelizmente veio tarde demais. Então, com a morte de Mike, a sua família, juntamente com todos os seus amigos, fizeram uma campanha naquela cidade, naquele povoado. Fizeram vários bilhetes e saiu espalhando por toda a cidade. Espalhou por toda a cidade aqueles bilhetes, e no bilhete tinha uma pequena mensagem que dizia assim: existem pessoas que se importam e podem te ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, entregue esse cartão a um terapeuta, a um médico, a um professor, a um amigo, a um parente, e diga: eu preciso de ajuda. Então essa campanha ela viralizou por toda aquela cidade, e em apenas 3 semanas eles tiveram notícias que pessoas tinham pedido ajuda por causa daquele bilhete. Então, desde então, aí eles fizeram uma fitinha amarela, passou a ser um símbolo por criar consciência sobre a prevenção ao suicídio. E nós aqui no Brasil, nós temos o mês escolhido, o mês de setembro, que é o mês que foi escolhido para incentivar essa campanha, juntamente com o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Muito forte, né? Então toda aquela campanha, todo aquele pedido de ajuda veio tarde demais para aquele jovem. Mas, através do ato da família deles, ajudou várias pessoas, e hoje está aí uma campanha que no mês de setembro todo mundo se sensibiliza para estar fazendo uma campanha exaustiva. Mas não é apenas no mês de setembro que acontecem essas coisas. É uma doença que a gente sabe que ela vem por todo o ano. Ela não tem data. Então a gente tem que estar a todo momento alerta, a todo momento ligado a vários sinais que as pessoas podem estar dando, as pessoas talvez estar nossos familiares, nosso amigo, que possa estar dando, e a gente possa estar ajudando. Quem sabe alguém está do seu lado
está aí passando por algum problema de depressão, algum problema de melancolia, algum problema que vai transformar, quem sabe, uma depressão. E você pode ser o canal de bênção, um canal que possa estar ajudando essa pessoa a sair desse mal. Amém? Eu vou estar lendo aqui uma passagem, para a gente estar iniciando. Eu queria falar com todos vocês que nós, neste período de setembro, estamos com essas lives, Setembro Amarelo. Nós já falamos aqui sobre vários outros temas ligados a esse alerta, como falamos sobre relacionamentos abusivos, falamos também sobre curando as feridas dos passados, que sempre tem muitas feridas que traz, que inclusive muitas dessas feridas, Francis, muitas dessas feridas para uma depressão. Verdade. Uma falta de perdão, alguém causou lá atrás, que pode vir agora, de repente, a pessoa está sendo contida. Semana passada nós estamos sentindo na alma. E hoje nós percebemos que é um tema muito forte, que é bastante atenção. Se fosse frescura, se uma pessoa e na verdade é uma doença, gente. Uma doença, quando você tem uma dor, algum corno, você não está ali comigo. Isso é uma doença, a depressão é uma doença da alma, é chamada, é o câncer da alma. A gente vai bater esse bate-papo, convidada especial, daqui a pouco a gente vai estar chamando a pastora e psicanalista, já está ali online, já está botando a voz. Vamos aqui, não é a internet não, porque a gente está aqui, a internet está falhando. Pronto, vamos estar aumentando. Tá cortando um pouquinho, né? A gente vai ver aqui se aumentar o áudio. Não. É a internet. Só se for o caso da internet. Com fé em Deus, em nome de Jesus, já tá dando tudo certo aí. A internet não vai falhar. Porque, gente, essa semana passada, eles mexeram aqui no post da Coelba. E aí, por conta disso, deve ser algum fio deve ter sido corrompido aí. Mas com fé em Deus, tá tudo certo, vai durar. Pronto, então a gente não dá continuidade. Vai lendo aqui essa passagem em Deuteronômio 30. Falando que ele pode curar toda qualquer doença. E ele sabe que ele também, a gente sabe também que ele instituiu também pessoas que são usadas instrumentos dele. Então a gente não pode ignorar também a medicina. Não pode enganar. Não pode só ficar esperando o céu. A gente tem que também buscar ajuda. Se a gente tem uma doença, se a gente tem alguma enfermidade, uma dor de cabeça, muitos que estão cometidos pelo câncer, não procura um médico. E por que quando tem uma doença da alma, a gente acha que tem resistência em procurar ajuda? Então a gente está aqui hoje para explicar isso, para quebrar esse preconceito que muitas vezes existe sobre as pessoas. Amém? Então a gente vai estar falando aqui. E diz assim, Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra, como hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Para que vivas tu e tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Aqui nessa passagem, meus amados, o povo de Israel, ele estava prestes na beira do Rio Jordão, prestes para atravessar, para conquistar a terra prometida. Mas antes deles conquistar a terra prometida, Deus chama Moisés, manda
Moisés reuniu todo o povo e manda para dar um conselho para o povo. E ele mostra dois caminhos. Olha assim, um que leva à vida e outro que leva à morte. E Deus ainda, ele dá um conselho. Deus dá um conselho. Escolhe, pois, a vida, para que tu e tua descendência vivas. Para que tu e tua descendência viva. Então, como eu falei, nesse mês de setembro, a gente vai falando sobre esse tema. Então, hoje a gente vai estar falando sobre as emoções mortais, depressão. Escolhe, pois, a vida. Hoje nós sabemos que depressão é algo assim que muitas vezes ela vem escondido dentro da pessoa. Muitas vezes a pessoa não consegue se expressar. Muitas vezes ela se retrai, ela não consegue, não tem forças para viver. E aqui o Senhor fala assim, escolhe, pois, a vida. A pessoa chega a um momento que ele, muitas vezes, chega a desistir de querer viver. E prefere escolher um caminho que para ele seria um caminho que iria trazer o alívio. Nessa passagem ali, que o Senhor fala assim, a vida e a morte eu coloco diante de ti. Aí ele fala, escolhe, pois, a vida. Mas o que isso tem a ver com esse tema, irmãos? Será que a depressão é uma escolha? Será que eu vou dormir hoje e aí amanhã acordo depressivo? Será que eu escolho? Amados, não existe isso. Depressão não surge da noite para o dia. Depressão é uma consequência de algo que já vinha acontecendo em toda a sua vida já há algum tempo. Ou foi por causa de um trauma emocional, não sei. Talvez por questão da nutrição, né? Alimentação. A gente estava vendo alguns estudos que falavam que pode ser também essa alimentação do jeito nos dias de hoje que todos nós estamos sofrendo. Estresse excessivo, melancolia, angústia, sentimentos que aprisionam a alma. Então, todos esses sentimentos que acarreta coisa, traz um mal. E esse mal pode ser transformado na depressão. Mas eu queria falar tudo a você aqui, antes da gente estar chamando a pastora, para a gente estar conversando, batendo um papo com ela. Gente, não é o fim, gente. Calma. Não se entregue. Ainda há esperança. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, viu? Hoje nós vamos aqui estar batendo um papo, para nós estarmos falando, para a gente estar conhecendo algumas coisas que talvez veio fazer com que uma pessoa entrasse numa depressão. Então, eu peço a todos vocês, talvez você esteja passando um problema desse. Talvez seja um amigo seu, talvez seja um familiar seu. Então, amados, nesta hora você que está nos ouvindo, convide alguém, passe o link e fale assim, tá tendo uma live ali sobre um tema, depressão, falando sobre, vai falar sobre algo que talvez a gente nunca tenha sido, alguns tabus, que talvez nunca ninguém tenha tido coragem de chegar para você e falar, e talvez você vai estar ouvindo aqui agora, talvez alguém está do seu lado e você não percebe que essa pessoa está passando por esse mal. Os dados mostram que a cada 40 segundos, irmão, uma pessoa comete suicídio no mundo. É muito triste. Mas eu quero dizer para vocês também que 90% dos suicídios eles poderiam ser evitados através de atenção, através de conversas. Então nós precisamos divulgar isso, nós precisamos divulgar, ainda há esperança, gente. Não é o fim, essa doença é uma coisa que a gente pode vencer. Então, gente, vamos estar atentos. Hoje nós vamos estar com... nós estamos aqui agora, vamos estar chamando a pastora. Pastora, dê um oi aí. Pronto. Pronto, pode estar chamando. Pronto. Então sejam bem-vindos, Karine Silva, Janaína,
Sejam bem-vindos, Laiana. Neto Militão aqui, bom, é um prazer, amigo. Fabrício Peixoto, sejam bem-vindos, viu? Catiele Costa. Então, estamos aqui aguardando a pastora Maria José e eu espero que hoje nós possamos aprender um pouquinho com essa mulher de Deus, né, que é essa bênção do Senhor. E, amados, nós queremos dizer a vocês que estamos muito felizes de estar aqui com vocês, estamos muito felizes de estarmos podendo cooperar um pouquinho, né? A pastora Maria José. Tudo ok aí? Estamos aguardando. Enquanto isso, amados, vocês que estão aí nos assistindo, vai compartilhando, vai dar um... Não, pode participar. Vai, começa, vamos fazer a oração, né? Então vamos estar orando. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, estamos apresentando, Jesus, mas este trabalho, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Deus, abençoando, entrando no lar daqueles que precisam neste final de tarde, Senhor, da tua ajuda, do teu milagre, porque nós cremos, nós sabemos que tu tens poder, Senhor, de fazer muito além daquilo que pensamos ou pedimos. Nós cremos, Senhor, no teu poder, nós cremos, Senhor, na tua provisão no dia de hoje. Então, Senhor, entra nessa tarde, Senhor, com libertação, ajuda-nos, Senhor, ao nosso entendimento, Senhor, aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisa ser dito, Senhor, para que seja, Deus, perfeita daquilo que o Senhor tem esses dias. Então, meu Deus, fica à vontade, Senhor, de fazer o teu querer na casa de cada um dos amados que estarão assistindo em nome Amém, de Jesus. Glória a Deus. Pronto, já estamos pastora. aqui com a pastora Maria José. Seja bem-vinda, pastora. Paz, pastora. Saudade da senhora, né? Tem um tempinho que não se vê, né? Desde lá do Itefá. Né? Acho que depois de lá, imagina, né? Saudade. É verdade. Verdade também, meu irmão, também. Pronto, pois bom, pessoal. É um prazer estar aqui nesta tarde, né? Juntamente com todos, para estarmos discutindo sobre um tema que é chamado a doença do século. É verdade. E muitas vezes a falta de conhecimento sobre esta doença leva a pessoa ao agravamento. Verdade. Verdade. E aí, pastora, eu estava assim, até comentando ontem com o Francis, eu fazendo uma comparação assim de forma grotesca sobre a depressão. Eu comparei a depressão com um jogo de xadrez. Aqui a pessoa que já jogou jogo de xadrez, ele sabe que o tabuleiro do jogo de xadrez existe o rei, que é a peça principal. Aí tem ali nos lados dele, tem a rainha, tem 2 torres, tem 2 cavalos, tem os 2 bispos. E na frente são os peões, chamados peões. E aí tem um movimento que começa com o peão ou pelos cavalos e vão tendo esse movimento, um tentando combater o outro. Só que aí o que é que acontece? Essa comparação que eu fiz. O rei é justamente a pessoa que muitas vezes tem ali assim, a sua linha de frente. Quando a outra pessoa, o opositor, derruba todos os seus peões, as suas torres, os seus cavalos, então ele se vê sozinho. Então, o que é que ele faz? Ele fica fugindo porque o outro, o outro que está jogando com ele, do outro lado, o opositor, ele vai criando estratégia para justamente derrubar o rei. E ele chega a um momento que ele não consegue. Chega um momento que ele não consegue e acaba ele entrando num laço sem volta. E aí é onde dá o checkmate no jogo de xadrez. Então, o que eu estou falando? Essas coisas, quando a gente leu essa passagem do Deuteronômio, porque assim, a depressão, eu creio que não é de uma noite para o dia que surge. São coisas que vêm ao longo do tempo, derrubando as suas emoções, vai acometendo, vai derrubando as suas forças. Aqueles peões que estão ali na frente são barreiras de proteção. E cada vez que vai caindo, que você vai sofrendo algum desses mal, aí chega um momento que você se vê só. E se você não gritar por socorro, se você não buscar ajuda, se não tiver alguém que dê ali para ajudar, a gente sabe que sozinho ninguém consegue vencer. Aí a pessoa vai ser vítima desse mal. Não é isso? O que é que a senhora tem assim, para complementar um pouco, para estar falando sobre essa situação?
Pois é, amados. Como você bem falou, meu irmão, a depressão ela não chega na vida da pessoa de uma hora para outra. Nós chamamos da chegada, né, da depressão e outros transtornos, nós chamamos de acionamento de gatilhos. Ok. A coisa estava lá guardadinha, estava lá super protegida no subconsciente. Até que algo venha surgir na vida da pessoa. E aquele gatilho acionado, ele dispara. Quando o gatilho dispara, aí surge a situação. E quando a situação surge, muitas vezes as pessoas dizem, de uma hora para outra, fulano ficou assim. De uma hora para outra, fulano ou fulana se suicidou. Era tão sorridente, vivia bem, a gente pensa assim, né? Do nada aconteceu. Do nada aconteceu. Não. Na psicanálise, nós estudamos, quando chega um paciente no consultório, com qualquer tipo de queixa, nós entramos em um processo de investigação sobre as emoções daquela pessoa, a construção das emoções e os traumas que aquela pessoa tem vivenciado ao longo da vida. E nesse processo de investigação, nós encontramos, muitas vezes, a causa da situação, né, que estava lá atrás. Mas essa causa, ela adormecida, quando ocorre alguma situação, o gatilho é acionado. Mas os tipos de depressão, ele tem vários. Sim. Que assim, muitos falam que tem conhecimento assim de uma forma ampla o que é depressão. A gente sabe mais ou menos o que é. Mas o que seria mesmo a depressão, essa doença, a depressão? Assim, mais com precisão de causas. Sim. A depressão em si, como tudo, ela é uma tristeza profunda. Para ser mais exata, é como se a pessoa fosse mergulhando em um poço, sabe? Um poço escuro, e cada vez mais que a pessoa mergulha, ela vai, né, se afundando e ela não enxerga possibilidades nenhuma. Com isso, a pessoa ela acaba perdendo o interesse pela vida, o interesse, né, pelas coisas que estão ao seu redor, vai se deprimindo, se afasta. Aí o isolamento, né, pastora? Se afasta do convívio social, vai para o isolamento. Quando ela chega no isolamento, ela acaba não querendo também estar próximo da família, ela passa por um processo de apatia, de desânimo, ela não passa a não ter, muitas vezes, muitos casos, cuidados com a sua higiene corporal, tem dificuldades de alimentação. É como se a vida estivesse se desfazendo diante dela. E, por isso, deixa de fazer o sentido devido. É um estado, a depressão leva a pessoa a um estado terrível. A depressão leva a pessoa a uma condição de se desfazer da vida. Sabe o que é você ter a sua casa montada, tudo direitinho, e de repente, do nada, você desfaz do sofá, desfaz da mesa, desfaz da geladeira, desfaz do fogão, da panela, e de repente a casa está vazia e você está no meio dessa casa vazia. No meio de um vazio, e você olha para os quatro cantos e você não vê nenhuma janela, como se fosse tivesse fechado a janela, fechou as portas, e você não vê, você se vê ali que por onde é que eu vou sair? Então, é nesse momento, saída, né? nesse momento, muitas vezes
Muitas vezes, meu irmão, a pessoa nem quer sair. Nem Muitas quer vezes a sair. própria Nossa. pessoa vai lá e fecha a porta e janela, e daqui eu não quero sair. E eu vou ficar Então, por aqui. isso que pastora, por isso que é importante as pessoas que estão à volta, aqui eu queria falar para todos que estão nos ouvindo, que muitas vezes é importante a gente ir abrir uma porta para que possa resgatar essa pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa está presa, tá, como a pastora falou, está no poço, e o poço cada vez mais é como se ela estivesse cada vez mais cavando para descer mais. Então precisa que alguém, quando uma pessoa, uma criança cai num Ela poço, nem por exemplo, cava, meu irmão. O sentido, ela nem cava. É como se o ela poço fica fosse só se abrindo e ela se fosse abrindo e ela entrando. entrando. Porque não tem Então força para cavar. precisa que alguém estenda as mãos, que alguém que Exatamente. justamente, porque muitas vezes essa pessoa para pedir ajuda por si só, talvez ela não consiga, né? Não consiga. Para você ter ideia, amados, eu estou acompanhando uma pessoa do município de Ubaíra. Eu não sei como foi que esta pessoa encontrou o meu número. Deve ter sido no Facebook, no Instagram, não sei como foi. E aí ela mandou a mensagem para mim: pastora, eu estou morrendo. Eu estou com vontade de morrer. E Meu aí Deus. eu conversei com ela e tudo, mas eu pensei que fosse uma abordagem só. E pronto. Daí a pouco ela começou todos os dias. Mandava mensagem para mim e ligava no celular. Mandava mensagem para mim e ligava no celular. Como eu estou nesse período de pandemia, aí eu passei a fazer os atendimentos online. Sim. Por não estar, né, indo para o consultório e tudo, então os atendimentos estão sendo online. E aí nem sempre eu podia atender naquela hora porque eu estava com o paciente. E aí depois é que eu ia atender e tinha hora que ela escrevia assim, pastora, como se tivesse, sabe, dando um Com voz de grito. desespero mesmo, desespero. Né? Desespero, desespero. Aí eu chamei ela para conversar. E eu disse, pronto, vamos marcar aqui um horário e nós vamos conversar. E eu conversei com ela. Eu trago esse caso aqui porque é um caso distante, de quem conhece, né? Porque a gente precisa prezar a ética e não expor os casos Certeza. dos nossos pacientes. Aí ela me disse assim, olha, pastora, eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos, 6 ou 8 anos, não lembro. Com 14 anos, não, 6 anos, com 8 anos eu fui abusada sexualmente. E com 14 anos eu marquei um encontro com um rapaz e um vizinho da minha mãe, já de 40 anos, ele me seguiu e viu lá o meu encontro com o rapaz. E depois ele chegou e falou assim, olha, se você não passar a se encontrar comigo, eu vou falar com a sua mãe. Como ela tinha muito medo da mãe dela, ela começou a se encontrar, a ceder para ele os abusos. Então, ele chegou e disse... Aí, a situação veio à tona e o caso foi parar na delegacia. Meu Deus. Chegando lá, a autoridade policial perguntou a ela se ela gostava dele. Ela, por medo, ela disse, eu gosto. E aí foi realizado um casamento. Que não era da vontade E dela. ela não era vontade dela. Ela se casou com esse homem, teve 2 filhas com esse homem. Hoje ela tem 30 anos de idade. Ela não tem dentes, mas os dentes caíram. Isso é um processo mesmo emocional, quando a pessoa passa por um trauma muito intenso. Né? Às vezes acontece com a dentição. Sente, né? O corpo O real. corpo sente, né? A depressão é uma doença assim, que atinge a mente, a alma, o coração e que reflete no corpo. Com certeza. E aí, o que é que acontece? Ela perdeu a dentição com 30 anos e
E ela me disse, hoje em dia eu vivo com este homem, ele já é uma pessoa idosa, já com comprometimentos, né, na visão, comprometimentos de diabetes. E a filha dela, de 15 anos, não quer de jeito nenhum que ela se separe deste homem. Como ela se sente aprisionada, então a válvula de escape dela foi cair numa depressão, porque de uma certa forma a alma vai, né, Um abismo puxando outro abismo, buscar, né? né, uma válvula de escape. Então, Sim. ela desenvolveu a depressão e ela estava sem se levantar da cama. E eu disse, você não tem ninguém, não tem um parente, me dê um número de um telefone que eu possa fazer contato para eu falar sobre você, para eu explicar o que está acontecendo. Ela disse, pastora, não tem ninguém, porque minha mãe, quer dizer, nesse processo ela já não confia na mãe. É verdade. As filhas não conhecem a história e acham que o pai é o coitado. E o restante das pessoas, ela parece que também não confiava e estava ali na cama. No caso, E o que sim, pode falar, pode concluir. Pode falar, pastora. O que é importante, né? Quando se percebe que uma pessoa da família está começando a mudar, a modificar o comportamento, está começando a se isolar, né? A família precisa prestar atenção e ajudar. De que forma ajudar essa pessoa? É dizer, não, levanta da cama, sai daí, vamos passear, vamos na rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a pessoa não tem energia. Porque uma das coisas que a depressão tira é a energia da pessoa, é a vitalidade, é a falta de serotonina no cérebro, que é o hormônio da alegria, né, do prazer. Essa pessoa não vai ter prazer, então essa pessoa vai para a rua fazer o quê? Ela não tem motivação para sair, não tem motivação para fazer nada. Esse seria então, o sintoma, pastora, da depressão? A falta de vontade de viver, sim. Seria tudo sintomas da depressão, não é isso? Que não pode ser confundido com preguiça, não é isso, pastora? Com falta de Exatamente. vontade. Porque a pessoa fala assim, a fulana não quer se levantar, é porque é preguiçoso, se entregou. Quando fulano quiser, a gente ajuda. A gente ouve muito isso, né? Principalmente, aí o pastor Anderson Macedo colocou uma questão aqui, né? Que fala assim, e ainda há um preconceito em buscar ajuda de um profissional de saúde mental. É necessário que quem está em volta dessa pessoa incentive a busca pela ajuda. Então é isso, pastora. Então não é somente incentivar que a pessoa vá buscar, os familiares ao redor têm que também tomar alguma atitude, como é isso aí? Sim, o familiar precisa identificar, né? Precisa perceber a mudança de comportamento dessa pessoa, compreender que essa pessoa ela não é preguiçosa, porque uma das primeiras coisas que a pessoa com depressão ouve é isso: fulano é preguiçoso, passa o dia inteiro na cama, não quer fazer nada dentro de casa. Não quer trabalhar. Muitas vezes a pessoa desiste até do trabalho. Outra coisa, o empregador precisa também, é uma questão né? É uma questão até de conhecimento, de solidariedade com o seu funcionário. Se o funcionário está chegando tarde, está faltando trabalho, é porque alguma coisa está acontecendo com ele no campo emocional, no psicológico. Então muitas vezes as empresas não têm essa visão, né? Essa visão. E aí, o que é que faz? Bota para fora. Meu Deus. Porque é mais fácil se livrar do problema do que você ajudar. Muitos pensam dessa maneira. Sim. E, assim, pastora, eu queria assim, até fazer um questionamento, assim, como que a gente vai identificar uma pessoa com depressão? Eu estou falando isso porque assim, eu já tive colegas que passaram por esse mal.
Infelizmente, alguns eles conseguiram ceifar sua própria vida, infelizmente, e outros, graças a Deus, conseguiu, a gente, pessoal que acompanhava ele, conseguiu resgatar. Mas muitos desses, que tem colegas que trabalhavam com ele que falavam assim, rapaz, como surgiu aquilo? Foi de uma hora para outra. Eu trabalhei com ele, nunca percebi nada. E ele chegava, estava com a gente aqui, dava risada, ele trabalhava e aí cumpria o serviço dele e tal. Tinha hora que ele ficava lá no cantinho dele lá, mas no celular, estava conversando no celular, estava mexendo, é normal. Muitas pessoas fazem isso. Então, como que a pessoa que está perto vai... qual o sinal assim que possa ser que a pessoa dá um sinal que a pessoa fica atenta a determinado tipo de sinal? Como a pessoa vai saber se a pessoa está passando... Só um minutinho, que eu vou cuidar aqui da iluminação do local, que está ficando escuro. É rapidinho. Pronto, Tá ok. tranquilo. Enquanto isso, pessoal, a gente, como a pastora falou aqui, é muito importante a gente estar observando as pessoas em nossa volta. É muito mais fácil a gente julgar a pessoa, a gente querer se afastar, se distanciar daquela pessoa e falar, aquela pessoa chata, aquela pessoa, depois que passou por esse problema aí, a pessoa agora só fala só de tristeza, só fala só disso. A tendência natural dos amigos, familiares, é se afastar. E é justamente nesse momento que a pessoa precisa mais de um abraço, de um acolhimento. Justamente nessa hora que muitas vezes, ao invés de você estender a mão, você está empurrando mais para descer para o poço mais ainda. Então a gente tem que estar atento a todos esses sinais. Sim, pastora, pode Quanto mais as palavras, você é preguiçosa, você não quer nada, é como se pegasse a pessoa e empurrasse mesmo. É esse sentimento que a pessoa tem. Sabe? Uma mão estendida, ela precisa ser uma mão cuidadosa, porque muitas vezes como não se sabe estender a mão, acaba também, ao estender a mão, empurrar. Então, os sintomas são um humor triste, a pessoa desenvolve também ansiedade, ou um vazio persistente. Nada faz sentido para a pessoa. Tudo para a pessoa sabe, vazio, não tem sentido nenhum. São sentimentos também de desesperança. Aí você pode olhar, a pessoa com depressão, ela tem uma mudança no seu olhar. O semblante, realmente, o olhar mesmo da pessoa é um olhar morto, sem vida. É como se a pessoa tivesse fito no nada, sabe? E o olho da pessoa não tem um brilho. Por quê? Porque na sua mente não tem nada que processe que os seus olhos possam brilhar. Então, é um olhar de tristeza mesmo. De tristeza. Pastora, tem uma pergunta aqui, eu acredito que seja algo relacionado também ao tema. Laína Calheira colocou aqui, né? Como conseguir controlar o medo e os ataques na mente? Esses seriam também sintomas de uma pessoa que está entrando em depressão ou já está em depressão? O medo e os ataques na mente? E como controlar nesse caso aí? Se há controle, como é que é o processo? Depende do medo, né? Continuando aqui com alguns sintomas da depressão, uma das questões também é irritabilidade. A pessoa se irrita muito fácil. Interessante isso aí. Muito fácil. A irritabilidade. Muitas vezes é tido como grosseria e outras coisas mais, mas a irritabilidade acentuada é também um sintoma de depressão. Isso a diminuição de energia. A diminuição de energia. A pessoa não consegue não sente mais vontade tarefas. Das coisas que fazia antes, né? Não é vontade, é força. Com virilidade. Força. A pessoa lava um prato e se sente cansada. A pessoa pega uma vassoura para varrer a casa e só consegue varrer o quarto. Aí tem que sentar ou deitar. No
no estado desse, ela tende a querer ficar mais, dormir o dia todo, se entrega para a vida, ela não quer levantar, não quer conversar com ninguém. Eu conheço casos de pessoas assim que eu próximas, assim, amigos, que chegava visita para ele, para ter visitar, para dar até uma palavra de conforto e não queria receber ninguém. Não quero ficar no quarto trancado e não quero receber ninguém e não quero nada. E na hora para comer não queria, no máximo sair do quarto só para tomar água ou ir no banheiro e só. É o estágio que já estava numa situação que aí tende a cair naquela situação que a senhora falou. Por exemplo, se uma pessoa dá o trabalho, aí ela se irrita facilmente. Aí ela vai ser tratada como aquela pessoa que causa confusão com todo mundo. Problemática. Que não se relaciona muito bem com as pessoas. Então, a tendência ao invés de procurar o que é que fez com que a pessoa estivesse assim. Antes essa pessoa era assim, por que justamente agora essa pessoa está nesse estágio? Por isso que eu falei, prestar atenção na mudança de comportamento. De comportamento, exatamente de comportamento. Isso. Porque muitas vezes a pessoa se irrita com facilidade, mas não é porque ela está com depressão. Mas se a pessoa não se irritava com facilidade e passou a se irritar, então algo diferente está acontecendo. Que antes a pessoa não tinha esse quadro. A pessoa antes era uma pessoa que se relacionava melhor, de repente, de um tempo para cá, começou a ter mudança de comportamento. Isso aí acho que seria um sinal, né? Essa mudança de comportamento. Com certeza. E uma outra coisa, meu irmão, e só se presta muita atenção quando se presta atenção na depressão com a pessoa adulta. Mas criança também tem depressão. Tem. Adolescente também tem depressão. Adolescente. Mães pós-parto, né? Eu conheço casos mães de e pais. jovens Pais também. Pais também, né? Pais. E também, pais também têm depressão pós-parto. Até assim no nosso meio, no meio cristão, que a gente, muitos pensam que essa doença não pode acontecer com cristão, porque você entregou sua vida a Jesus, isso aí está acontecendo com você, é uma falta de fé, você precisa orar, como Francis mais cedo estava contando um caso, que algum líder de uma determinada igreja pediu para mandar ler a Bíblia e orar. Uma pessoa que tinha borderline, uma né? pessoa que estava passando com um problema de um cuidado. A gente sabe que Deus cura, Deus liberta. Aí, em cima disso, pastor, eu queria até assim fazer um questionamento da senhora. A depressão, ela é uma doença espiritual? Ela pode estar relacionada com alimentação ou ela não tem nada a ver com isso? Primeiro, respondendo a pergunta do medo, que a gente não pode deixar de responder, né? Do medo. O medo, ele pode estar relacionado a uma comorbidade da depressão, como também ele pode estar relacionado a uma comorbidade uma condição de síndrome do pânico. Então, se a pessoa tem medo, e é só medo, mas ela não apresenta sinais de depressão, né? É preciso tratar este medo para ver de onde desencadeou esse medo, né? E tratar, e fazer esse tratamento em cima do medo. Mas a pessoa que está com depressão, ela desenvolve também, muitas vezes, a fobia social. Muitas vezes ela recebe um convite até para ir a uma festa, um aniversário. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa tem medo de ir a essa festa, ir a esse aniversário, até porque ela tem medo de passar mal lá. Não, o medo de passar mal lá. De estar no local, a medo de gente, uma pessoa. E passar mal. Então, é o medo do medo.
Então, existem vários tipos de medo e várias situações de medo, e é preciso identificar que tipo de medo é esse, mas a pessoa, no processo de depressão, ela tem medos, sim, viu? Ela tem também medos, é uma das comorbidades. Aí, nesse caso, pastora, tem que se procurar um profissional, não é isso? Porque a pessoa perguntou, né? Como fazer para controlar? A pessoa pode controlar ou ela precisa de um profissional aí? Olha, a pessoa ela pode se auto-socorrer, né? Para as questões de medo, pânicos, ansiedades. E a gente orienta que a pessoa entre em um processo de relaxamento. Como é esse processo? A pessoa procura estar em um lugar tranquilo, fecha os seus olhos e começa a prestar atenção na sua respiração. Inspira e expira. Isto leva a pessoa a um nível de concentração. E aí, levando esse nível de concentração, ela pode, então, reagir contra essa situação. Mas, assim, e tem outras formas também, mas isso depende de cada caso, de onde é que vem esse medo, porque tem pessoas que, a depender do transtorno que ela está desenvolvendo, muitas vezes ela não tem nem essa condição, essa força de buscar esse mecanismo de defesa. Então, o ideal mesmo é procurar, um profissional para orientar. No caso, um psiquiatra, um psicanalista ou um psicólogo. Os pacientes que vêm para mim, a depender da situação, normalmente eu encaminho para fazer também o tratamento medicamentoso. E o tratamento medicamentoso com as terapias é um casamento muito bom, porque a medicação, ela trata das questões químicas neuronais. E a terapia vai tratar das questões da alma. Então, por quê? Porque nós somos um ser tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. Então, se a alma está doente... E uma coisa complementa a outra. Se a alma está doente, o espírito também adoece e que também a carne também adoece, o corpo adoece. Então, a alma, ela é fundamental para estar bem, porque ela projeta tanto para o corpo como para o espírito. A pessoa com depressão, a primeira coisa que ela faz é querer se afastar da igreja, o crente. Não tem condições de ir. Aí a pessoa não tem condição de ir, não participa da Santa Ceia, é porque se afastou de Jesus, é porque pecou, está em pecado. Não. É porque a alma dela não tem condições de mandar comando, nem para o corpo, nem para o espírito. E aí é onde te responde a pergunta, meu irmão. Eu sei que você quer falar e eu vou te responder a pergunta para você estar falando, né? A questão, né, da doença, se o crente adoece. O crente pode ter depressão. A depressão, ela é tanto espiritual, aliás, toda enfermidade, ela não é só física, tem um cunho de espiritualidade. Por que que eu acho? Eu também penso assim. Porque Deus, ele fez Adão e Eva perfeito. Perfeito. A gente falou isso aqui na live passada, pastora. Pois é. Quando Adão e Eva pecaram, então aquele homem perfeito elas do mundo quebrou. E aí aonde entrou as doenças? A primeira doença mencionada na Bíblia foi o medo. A primeira doença da alma mencionada na Bíblia foi o medo. Quando Adão disse, né, para Deus, eu tive medo e me escondi. Quando a pessoa chega a se esconder de outro ou de alguma situação,
é porque aquele medo não é um medo normal, porque todos nós precisamos do medo para a gente ter, né, delimitar as nossas ações. Mas Adão disse, eu tive medo e me escondi porque estava nu. Então, a partir daí, começaram, né, as doenças. O ser humano que era perfeito se desintegrou e as doenças começaram. Então, toda doença, ela tem um fundo espiritual. A ciência que trata da psicossomática, ela relaciona cada doença a uma situação da alma. Então, o crente, ele pode adoecer de qualquer situação, porque nós estamos aqui e somos vulneráveis a qualquer situação de enfermidade por conta da nossa hereditariedade, né? Mesmo tendo Jesus, mesmo vivendo uma vida de busca de santificação. Por conta dessas coisas. Mas o nosso corpo é perecível. Deu uma travadinha né? Na internet. Vocês que estão ouvindo a gente aí... Vocês estão conseguindo nos ouvir? Vocês estão ouvindo bem? Ou está tendo dê um sinal aí se tá tudo ok. Alguém aí que está... Alguém que está nos ouvindo tá aí nos pode ouvindo, dar um tá tudo oi, ok, o áudio tá tá ok ouvindo, e tal. que a gente Acho que tá parece que agora conseguindo. voltou. Sim. Aí, pastora, eu queria, assim, falando com a senhora como psicanalista, como pastora, eu queria, assim, qual o conselho que a senhora daria? Qual seria a postura de um pastor que ele deve ter com sua igreja? Tá Que ouvindo. alguém, assim, de sua igreja aparecer com um quadro desse. Que, assim, a gente sabe que muitos não têm sabedorias, e aí muitos falam que é demônio, que é ligado à falta de fé, que a pessoa, você precisa orar mais, você precisa buscar no Senhor. E muitas vezes não é alguma coisa que vem diretamente ligado à espiritualidade, que eu falo, dada a demônios, por exemplo, que possa ser alguma coisa de uma doença no lado emocional, na alma dela. Ou até, como a pastora falou, né, da questão do hormonal, Do hormonal, isso. Da síntese aí, psicológica, como é que é o nome? Psicossomática, né? Aí eu queria assim, neural. Isso. Qual o conselho, qual a orientação que a senhora daria para um líder de igreja desse que passa com um quadro dentro da sua igreja? Qual o conselho dá? Qual a postura que ele pode estar tomando, até para ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa precisa, na verdade, de ajuda. Claro. Meus irmãos, em primeiro lugar, em qualquer situação de enfermidade, qualquer situação de nossas vidas, a gente precisa buscar a Deus. Isso. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, né? Mas Ele é o médico dos médicos. Mas Ele deixou a medicina para nós, né? Nós sabemos que o nosso irmão Lucas, ele era um médico, discípulo, Isso, exatamente. Né? Mas ele era um médico. Então, a profissão da medicina é uma profissão abençoada por Deus. E Deus, ele usa aqui na face da terra como ele quer, do jeito que ele quer. Então, Deus pode usar a medicação para curar uma pessoa? Pode. Deus pode usar uma cirurgia para curar uma pessoa? Pode. Deus pode usar uma terapia para curar uma doença da alma? Pode. Então, tem casos, e em todos os casos de depressão, né? Eu, como pastora, estou falando aqui agora não como um psicanalista, mas como pastora. Eu já tive casos na igreja, na nossa igreja lá, de um irmão muito querido, que passou por um trauma e passou a ter crise de ansiedade. E aí eu chamei ele e conversei com ele. Eu disse, olha, você é um homem de fé, meu irmão, mas eu creio que você precisa
está buscando uma ajuda na medicina. Você vai fazer um tratamento de 6 meses, com certeza, e você vai estar bem. Mas indiquei o médico para ele, tudo, ele fez o tratamento, antes de 6 meses ele já estava bem. Pastora, olha, eu já estou conseguindo, né, sair dessa crise e tal, já estou diminuindo o medicamento, e a senhora acha que eu devo diminuir? Você está bem, está pronto, procura o médico e vai lá e o médico vai lhe autorizar. E aí Deus abençoou e ele melhorou e continua firme aí na obra do Senhor, né? Um servo muito fiel ao Senhor, muito prestativo. Então, Deus, ele faz essas coisas. Então, Deus, ele usa, né? Os médicos, ele usa a medicação. O que o crente, qualquer paciente precisa é ser bem orientado. Amém. Porque tem pessoas que vão para um médico, aí o médico faz a receita, principalmente quem é atendido no posto. O médico faz a receita e aí prescreve a medicação, a pessoa vai para casa. E a pessoa todo mês vai lá, busca a medicação, e a medicação não está servindo para nada. Porque a medicação, ela precisa ser adaptada ao organismo da pessoa. Tanto que agora tem estudos aí. Falando em cima da fala da pastora, em relação a todos os líderes, gente, uma coisa que muitos pensam, que muitos têm assim um tabu, que a gente precisa quebrar esse tabu na sociedade em si, que psicanalista, tem assim, médico para doido, psicólogo, o povo tem aquele tabu, remédio tem aquele é só para quem é doido. Eu vou tomar um remédio, eu não sou doido, ficar mais doido ainda. Muitas vezes, gente, a gente sabe que o principal... Olha o meu cadernal! A gente tem que estar firmado na rocha que é tu. Mas também a gente sabe que há momentos que o Senhor instituiu, deixou as ferramentas aqui, deixou a medicina. Deus pode usar o médico, pessoas pode usar também que podem estar nos orientando, que podem estar nos ajudando. Então, a gente precisa quebrar esse tabu, esse preconceito de dizer, se o senhor está passando por um psicólogo, se uma pessoa está passando por um psiquiatra, aquele ali está doido. Aquele ali deu juízo, está de uma situação. Isso. E aí, Fábio, e assim, tão grave quanto você deixar uma enfermidade, por exemplo, do seu filho infeccionar na pele, é você deixar a infecção da alma ser generalizada. É tão grave você não procurar o profissional para cuidar da pele do seu filho. Você também precisa procurar um profissional para cuidar da alma do seu filho, se for o caso, ou do seu esposo, ou de quem quer que seja. Então, não oferecer uma ajuda profissional para uma pessoa assim é você negligenciar a ajuda. Francis, tem gente que tem uma dor no dedo, uma unha, e dói, né? O corpo todo. Corre pro médico. Isso. Aí eu vou pro médico. Aí muitas vezes está com uma enfermidade dessa na alma, que a gente sabe que é uma doença silenciosa, assim como o câncer, que é uma doença que muitas vezes está lá quietinha, quando estoura já vem uma metástase, já vem uma situação grave. Então a depressão é o câncer da alma. Uhum. Então muitas vezes cometida com uma doença dessa e tem a vergonha de ir buscar ajuda. Muitas vezes não tem força. E às vezes, muitas vezes a pessoa que está por perto vê aquilo e não se atenta que a pessoa está ali, porque você olha para a estética da pessoa. A estética da pessoa está bem, mas ninguém sabe o que está passando na sua mente, ninguém sabe o que está passando no seu coração, ninguém sabe quais são os medos que ela carrega, quais são a melancolia, quais são as traumas que tem dentro dela, quais são as coisas que estão corroendo o seu coração. E às vezes deixa de chegar nessa É interessante, irmãos, que quando a pessoa quebra um braço, uma perna, ou está com um problema no abdômen, qualquer parte do corpo, faz um raio-x, faz uma tomografia, faz uma ressonância, faz uma ultrassom. E lá está mostrando. E a doença da alma só tem uma, até hoje que eu conheço, né? Só tem uma forma
da pessoa de ser registrada a doença da alma. É um curso que eu estou fazendo de neurometria funcional, onde a gente liga uns eletrodos na pessoa e ali o cérebro, ele com a depressão, ele é mostrado, a área do cérebro, ela fica com uma cor diferente das outras áreas. A trabalhar. A própria máquina, ela mostra, né, o desenho, a gente vê em tempo real o cérebro, né, da pessoa e já sai o diagnóstico impresso, né, de que aquela pessoa está com depressão. Mas, normalmente, não é feito isso, né, não se entende assim. E aí, o que é que diz? Não tem algo para comprovar que está com depressão, a pessoa só está dizendo que doença está com ansiosa, depressão. né, pastora? Então, questão de dúvida, né? Não tem para suas forças, sua paz, suas emoções, a sua vida. Mas para isso, você precisa confiar nele. Você precisa buscar ajuda. Você precisa não se entregar a essa doença. Nós precisamos, não para de sofrer. Nós não fomos feitos para sofrer. Não sofra com esse mal, irmãos. Não sofra com esse mal, não se isole, não deixe que isso seja um peso dentro de você. Você faça de você uma prisão. Jogue fora esse mal. Busque o Senhor, busque a paz em Cristo, busque as coisas que vêm do alto, busca as forças que vêm da parte de Deus. Busca ajuda. Você está passando, ó, logo no início, quando a gente abriu a live, eu cheguei a falando assim sobre a questão como surgiu Setembro Amarelo. E a gente viu que depois que aquele garoto, aquele jovem morreu, a família espalhou um cartãozinho dizendo assim que para todo mundo, quem tivesse passando um problema desse, pedisse ajuda e falasse assim, me socorre, porque eu sozinho não consigo. Então, gente, é isso que a gente quer passando. Muitas vezes você tá com algum problema, não seja talvez ainda de uma depressão, não sei, uma angústia, uma melancolia, um ódio, algum medo, algumas coisas que está aprisionando você e que pode acarretar em algo mais maior, justamente uma depressão. Pastora, a gente queria te pedir perdão, né? Isso nunca aconteceu, a gente nunca teve problema com a internet. Hoje estamos tendo aí problema com a internet. Mas, assim, a gente quer fazer mais algumas perguntas para a senhora e a senhora pode ficar à vontade para falar. Né, que a senhora acabou interrompendo o seu pensamento, né? Na última vez aí, mas a senhora pode continuar, isso a senhora... Assim, já tem uma pergunta aqui, pastora, que passaram para a gente, sobre a questão assim, ó. Existem níveis de depressão ou são todos iguais? Todas as pessoas, elas são acometidas com esse mal? Então, apresentam os mesmos sintomas ou tem variações de pessoa para pessoa? A depressão, ela tem vários níveis, né? Nível moderado, nível grave. São vários níveis de depressão. Agora, os sintomas, que são diversos, e ele pode se apresentar de forma diferente em cada pessoa. Por exemplo, né, o início da depressão, ela traz, né, um cansaço constante, indisposição, sensação contínua de tristeza, falta de apetite, alteração no sono. Então, essa é o início básico de uma depressão. O isolamento social, como nós já falamos, né? Esse é o início básico de uma depressão. Mas aí existem os tipos de depressão. Existe a depressão bipolar, existe, né, a depressão que ela
traz mantém um nível de comportamento, e esse nível de comportamento é um nível de comportamento mais depreciado. Então, cada pessoa e cada pessoa vai apresentar um tipo de depressão específica. Por quê? Porque nós somos seres humanos e na ciência humana nada é exato. A pastora, assim, Pode falar, pode falar. Assim, existe assim causas da depressão, as causas pré-estabelecidas, assim como doenças, assim existe a doença, diabetes, tem predisposição genética e tem coisas ligadas à alimentação, ligado também, por exemplo, alguém adquiriu açúcar, por exemplo, açúcar em excesso, então é uma doença crônica. Então, o Instagram não está respondendo, amor. Então, assim, existem causas pré-estabelecidas para depressão também? Olha, não é causa estabelecida para a depressão, mas, por exemplo, uma pessoa com diabetes, que ela não consegue lidar com a diabetes, porque nós sabemos que a diabetes, a pessoa tem que mudar a sua forma de alimentação, né, o seu ritmo de vida. Então, tem pessoas que aceitam bem essa mudança. Outras pessoas não aceitam. Já é mais delicado, né? As pessoas que não aceitam mais a mudança, e aí é onde eu volto a falar a respeito do gatilho acionado. Estava lá guardadinha. Surgiu a diabetes, a pessoa tem a dificuldade de aceitar conviver com as regras da diabetes. Então, o que é que acontece? Ou a pessoa reage contra e acaba se matando, né? Porque a gente sabe que a pessoa que tem diabetes, se ela não fizer a dieta, ela vai se autodestruindo. Né? Ou ela aceita, né, o regime da diabetes, ou ela pode estar seguindo tudo direitinho, mas não aceitando. E esse não aceitar dela é que causa o adoecimento. Assim como quem tem câncer, né, e outras doenças. A pessoa adoecida, sendo doença do tipo grave, se não tiver cuidado, o emocional é abalado, esse gatilho é acionado, então a pessoa pode desenvolver a depressão e até morrer, não por conta da doença, mas porque quando o nosso imunológico ele baixa, então o nosso corpo ele não tem forças para reagir, para combater, né, aquela doença, aquela enfermidade. Então, ocorre o agravamento e muitas vezes a pessoa acaba morrendo por conta da questão psicológica que agravou todo o seu sistema. Tem cura, pastor, a doença assim, para a pessoa se livrar de vez, ou ela vai ficar convivendo como se fosse uma doença crônica, que precisa estar sempre tomando um remédio, sempre sendo orientado, ou tem um momento, por exemplo, a pessoa pode se curar definitivamente para viver sua vida normal, sem precisar de medicamento, acompanhamento? Meu irmão, a cura, ela está em Deus. A pessoa que desenvolve transtornos, a ciência diz que não tem cura. A pessoa predisposta, no caso da depressão, a pessoa, ela estando fortalecida nas suas emoções, o que é que acontece? Ela vai procurar motivação para viver.
para desenvolver a sua vida. É como se fosse defesas para ela, né? Exatamente. É como se tivesse todos os dias que tomar uma vitamina para se manter forte. Isso. Então, nesse processo, né, a pessoa ela pode nunca mais ter uma crise de depressão. Se ela estiver bem com ela mesma, se ela estiver bem com o que ela está fazendo, se ela gosta do que ela está fazendo, se ela é uma pessoa que vive cercada, né, de cuidados, de carinho, tem uma vida bem estabelecida. Então, o ambiente que essa pessoa vive precisa ser um ambiente favorável, porque se não for, né, qualquer coisa pode jogar essa pessoa de novo para a cama. Pastora, assim, ó, que muitos pensam que, no caso da depressão, é uma coisa que é nova, que surgiu assim, que é a doença agora do século novo, da modernidade, mas a gente vê aqui, tem várias passagens aqui na Bíblia de pessoas, homens de Deus, servos de Deus, que passaram por situações de depressão. A gente tem um caso clássico, assim, que eu tenho assim, Davi, ele teve dois extremos. Quando Davi ele pecou com Betseba, que Betseba teve um filho, que o filho nasceu e depois morreu, aí ele viveu o luto do filho, uma semana, não sei, acho que uma semana, e depois ele apareceu para todo o povo, que o povo ficou até surpreso, você não perdeu o filho agora, a vida continua, a gente tem, eu chorei o meu luto, tal, eu senti falta do meu filho, o fruto de um pecado, eu errei, ele falou assim, Deus me penalizou por conta do meu pecado, veio sobre mim esse mal, mas eu tenho um reino para governar. Ele se saiu bem. Mas em outro momento, quando aconteceu a situação com o filho dele, Absalão, que seguiu ele, que Absalão morreu, ele entrou numa depressão profunda. Você vê que em nenhum momento ele superou. Mas nesse aí ele se sentiu culpado, como se, porque Deus tinha falado que por conta do pecado dele, a espada jamais sairia da casa dele. Aí ele se sentiu como se ele fosse o culpado daquela situação do filho morrer, e ele entra na depressão que precisou chegar, conselheiro dele, e falar assim, olha, você está aí se jogado por um filho seu que já morreu, e você tem todo um reino para governar que precisa de você, e você está aí jogado, você precisa tomar uma atitude. Então, em cima disso, pastor, é que a gente sabe que existe líderes que também passa por essa situação. Uns tempos desses, eu estava assistindo uma pregação de um grande pastor assim conhecido em rede nacional, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falando sobre esse negócio, sobre questão de depressão. Ele falou assim, lá na minha igreja, os pastores que estão sob a minha liderança, eu chego para ele e falo assim, olha, você precisa tirar férias. Viaje com sua família, vai cuidar da sua vida espiritual, sua vida emocional, porque você cuida de várias pessoas, você tem muitos problemas que você pega e você muitas vezes não está cuidando da sua vida espiritual, afetiva e sua vida emocional. Então ele fala, você tem que tirar, não pastor, eu não quero tirar férias não, eu faço isso por prazer. Não, vai tirar férias. Tire férias, tire um momento para você, viaje, estresse, libere-se, esqueça um pouco esses problemas daqui, que muitas vezes não é problema seu, é problema de outros que você entra para ajudar, que você está fazendo a sua missão, mas você também precisa de um momento para você, para sua família. Você precisa dessa terapia emocional. Jesus nos ensina, né? Jesus nos ensina que os 10 mandamentos se resumem em apenas 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Aí, numa situação dessa, pastora, como lidar com a depressão, numa situação dessa? De caso de pastores, de liderança, que muitas vezes se envolvem numa situação que a gente sabe que a pressão vem sobre eles e muitas vezes ele não aguenta, porque ele é ser humano, não é super-homem. Quem está ali, muitas vezes, um líder espiritual, é um pastor, ou é um padre, ou qualquer outra pessoa que tem uma liderança ligada espiritualmente, que está sobre ele uma carga, muitas vezes está sobre ele uma pressão, e ele?
como é e quais são os problemas dele? Como lidar? Então, qual é a situação? Como lidar com uma situação dessa? Em primeiro lugar, meu irmão, os líderes de igreja precisam entender o seguinte, que nós, líderes, nós não somos autossuficientes, nós não somos super-heróis, tá? Porque, assim, muitas vezes existe uma necessidade, até muitos líderes foram ensinados a subirem no púlpito e se fazer de, sabe, super-herói. Super-herói, super-homem. Não deixa Super-homem, super-mulher, né? Nada me atinge, nada me abala, porque a minha fé em Deus é maior do que tudo e precisa ser mesmo, mas a gente precisa entender que nós somos seres humanos igualzinho às nossas ovelhas. Que nós temos sentimentos, que nós temos emoções, que nós temos família. Eu estava dizendo isso para a igreja no culto passado. Vocês estão pensando que muitas vezes a pastora chega aqui e está com dor. Muitas vezes a pastora chega aqui preocupada. Muitas vezes a pastora chega aqui chateada. Muitas vezes a pastora chega aqui triste. Pastor é igual a qualquer uma pessoa. Padre é igual a qualquer uma pessoa. É ser humano. O sangue corre nas veias, tem as suas emoções. A terra está sujeita às mesmas mazelas. As mesmas mazelas. O que a gente não pode, enquanto pastora que eu não posso, enquanto psicanalista que eu não posso, é pegar, descarregar os meus problemas em cima do outro. Então, o que é que eu preciso fazer enquanto líder na minha igreja? Eu preciso delegar, identificar pessoas que possam estar junto comigo, me ajudando, que eu possa saber, que eu possa confiar, né, naquelas pessoas. Então, quando a gente escolhe essas pessoas, a gente tem a obrigação de estar orando por elas, né? Dando cobertura de oração, porque essas pessoas precisam ser cobertas de oração, e nós, como líderes, nós precisamos, né, dar essa cobertura de oração e dividir as tarefas. Foi o que Moisés fez, né? O irmão de Moisés, o sogro de Moisés... Jefitã chegou para ele e falou assim, você não vai suportar, você vai ter um troço, então divida, separe aí 12 tribos e aí você vai e você delegue a função para pessoas também. Exatamente. Então, assim, ser líder é isso, né? A gente encontrar pessoas. Jesus fez isso. Jesus convocou 12 discípulos, né? Para andar com ele. Então, a gente precisa aprender muito, né, com Jesus, né, com os profetas, a forma como administrar e liderar. A nossa igreja não pode centralizar tudo em nós, né? E quando a gente faz isso, meu irmão, o que é que acontece? A gente ajuda o nosso irmãozinho a crescer também. Porque quando a gente delega uma responsabilidade ao outro, né? Aquilo é crescimento, né? O líder daquele grupo, ele já vai ser o pastor, a pastora daquele grupo. Exatamente. Não é? Então, o que é que a gente... Existem dois custos-benefícios, né, grandes. Está proporcionando o crescimento do outro, né, dentro da obra de Deus, e está olhando para a igreja de uma forma mais uniformizada e não centralizar tantas coisas em nós. Então, isso é uma questão de sabedoria. Mas, infelizmente, nós sabemos que tem líderes que querem ser o professor da escola bíblica,
que quer ser o tesoureiro da igreja, que quer ser o conselheiro, que quer ser chutar o escanteio, ir lá e cabecear e fazer o gol, ser o goleiro ainda. Exatamente. Quer fazer tudo. É. E aí não tem quem aguente. Não tem que... É questão de sabedoria, meu irmão. Então, Assim, todo pastor precisa compreender isso, né? E cuidar também da sua vida, da sua saúde. Quantos pastores não infartam em cima do púlpito, né? Exatamente. Cuidar da sua família, né? Estar reservando um tempo para a sua família, para ter essa convivência, porque a família, ela vem em primeiro lugar. É o primeiro ministério de um homem e de uma mulher. Primeiro é a família, depois a obra de Deus. Teve recentemente 2 líderes assim espirituais, 2 padres, que eles mesmos foram para a mídia falar que eles passaram por um período de depressão. Ou seja, eram pessoas que estavam assim muito conhecidos, dava aconselhamento muito conhecido no Brasil todo. E eles foram para a mídia falar que esse foi atingido por esse mal. E eles passaram e eles lutaram e hoje eles venceram, eles entenderam porque eles precisavam, que tem um momento na nossa vida que a gente tem que entender que é o momento da gente pisar no freio, não acelerar demais. Porque quando você acelera demais, você pode passar do caminho ao qual você quer chegar. E aí é hora, talvez, muitas vezes, de você pisar no freio, respirar, olhar para dentro de você, e você buscar dentro de você a sua essência. Quem está dentro de você é Cristo. Então você, ao invés de você partir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, você volte para dentro de si. Respire fundo, pense um pouco e vamos prosseguir. Para não estar passando por uma situação de pressão psicológica, pressão, doenças no corpo, e aí está acometido de várias situações que vai refletir no seu espiritual, vai refletir na sua alma e vai transparecer no seu corpo. Muitas vezes esses sinais são sinais até, assim, de certa forma, né? O próprio Deus permitindo para você repensar a sua vida, né? Será que eu não preciso parar? Será que eu não preciso repensar? Será que eu não preciso olhar para mais da minha família? Será que eu não preciso cuidar mais de mim? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. E, inclusive, cuidar mais, né? Se cuidar mais. As pessoas estão hoje cuidando muito de coisas, esquecendo delas mesmas e das pessoas ao redor dela. Então, as coisas, a gente precisa entender que as coisas são feitas para serem usadas e as pessoas para serem celebradas. Então, a vida que Deus te deu não é para você só conquistar. A vida que Deus deu a você que está aí nos ouvindo é para ser celebrada. Então, você está em uma viagem com sua família, está em uma viagem com pessoas amadas ao seu redor. E muitas vezes você tem sentido alguns sinais, talvez para você repensar, para você rever e voltar a celebrar aqueles que estão com você. Assim, no Salmo 62, pastor, o que eu achei interessante, diz assim, ó, no versículo 7 e 8. A minha salvação e a minha honra dependerá de Deus. Ele é minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Então, eu quero falar agora para os líderes, pastores, líderes espirituais. Cuide da sua saúde espiritual. Cuide da sua saúde emocional. Tire um tempo para você, tire um tempo para sua família, viaje, se divirta, dê um tempo só para você buscar estar ao lado da sua família, dar mais atenção à sua família, estar mais ligado ao Criador, a Deus, porque a gente precisa, o chamado de vocês foi de curar. Então, curados para curar, a gente precisa estar curados para curar. Um doente não pode ajudar outro doente. Como a palavra diz, pode um cego guiar outro cego? Então, pode uma pessoa que está acometida de uma enfermidade estar curando a vida de outra pessoa que está enferma? Então, precisa estar curado. Então, muitas vezes você pensa,
É normal isso. Ele fala assim, não, eu quero trabalhar na obra, me mergulhar na obra, por completo, sim. Mas também pense na sua espiritualidade, na sua lado emocional, para que você possa estar também ajudando outras pessoas. Entendeu? Então, assim, pastor, a gente está já chegando ao fim da nossa live, né? Que a gente já desde já queria estar agradecendo a senhora, que a senhora trouxe assim para a gente um entendimento assim amplo sobre essa questão da depressão, sobre a questão de como a pessoa pode... E queria até perguntar para a senhora aqui, como uma pessoa sair de uma depressão? Como uma pessoa pode sair? Antes da gente estar encerrando, veio aqui na minha mente agora... A pessoa pode sair de uma depressão, ela buscando, né, o tratamento terapêutico. Está sem áudio. O tratamento. Estou sem áudio? E agora? Não sei, tá dando sem áudio aqui. Não sei se é aqui. Deixa eu ver. Aqui está tudo ok. Fala aí, pastora. Oi? 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 Fala aí, pastora. Oi? Ah, pronto. Tá ok. Estou ouvindo. Tá. Pronto, pode prosseguir, pastora. Pode prosseguir. Ok. Quero mandar um beijo para a minha colega psicanalista Janara Vaz. Que Deus abençoe você, minha amada. Em nome de Jesus. A pessoa, para sair de uma depressão, ela precisa fazer o tratamento medicamentoso, precisa fazer o tratamento terapêutico. O tratamento terapêutico vai direcionar essa pessoa a buscar a motivação de vida, a traçar objetivos, a traçar planos, projetos, né? Trilhar metas, porque, como eu falei anteriormente, a pessoa ela precisa, para ela sair de uma depressão e ir para um estado normal de vida, ela precisa ter motivações para isso. Ela precisa ter foco, ela precisa ter objetivo. E a terapia é que vai direcionar essa pessoa para o foco, para o objetivo. Ou seja, ela precisa se apegar em alguma coisa para se sustentar. Pronto. Muito bom, pastor. Então, pastora, desde já, a gente já queria, assim, estar agradecendo a senhora e queria falar, assim, para todos os irmãos, gente, a palavra do Senhor, ele nos fala assim no Salmo 27, no versículo 14, assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, no lugar onde todo um ponto final, no lugar onde houve um ponto final, talvez a sua vida você está pensando que não tem mais jeito, talvez você esteja pensando assim, eu estou em uma situação que não tem mais volta, a minha vida chegou ao fim. Ei, eu quero te falar uma coisa, presta atenção, no lugar onde existe um ponto, Deus passa uma vírgula e fala assim, não, há esperança. Busque ajuda, busque sobre mim, ponha o seu jugo sobre mim. O meu fardo é leve. Eu venci o mundo, você também, você pode vencer esse mal. Não é o fim. Tem pessoas que estão do seu lado, tem pessoas que eu instituí na terra, que está te orientando, posso te ajudando. Buscai o Senhor, buscai a presença do Senhor, se apegue em Deus. E buscar ajuda, do caminho do socorro. Eu não aguento, gente. Eu estou precisando de um ombro amigo, estou precisando de um abraço, eu estou precisando de uma ajuda, socorro.
Então, gente, mas não se entregue. Ao contrário, entregue sua vida ao Senhor, confia no Senhor, e o Senhor vai fazer todas as coisas, irmão. Então, a mensagem que a gente quer passar para vocês, que talvez você está vivendo, está sendo acometido por uma situação dessa, talvez você está vivendo com um ente querido que está numa situação dessa, não entregue os pontos. Respire fundo e fala assim, não, eu não vou desistir. Cristo me fez para vencer. Eu vou vencer. O Senhor me instituiu para governar. O Senhor me colocou na terra, não foi para ser derrotado, não foi para me entregar. Então a gente precisa estar buscando quem realmente pode nos salvar, irmãos. A gente sabe que existe a medicina, existe os psicólogos, existe os psiquiatras, mas existe um Deus todo-poderoso, irmão, que ele instituiu todas essas pessoas para ajudar você. Não é à toa, mano. Não existe. O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ele está aqui, ele foi instituído para fazer um tratamento nessa área. Se não fosse instituído por Deus para fazer isso, não existia essa profissão. Então, meus amados, vamos procurar ajuda, não entregue os pontos. Pelo amor de Deus. Busque, pois, a vida. O Senhor falou que botou diante de ti a morte e a vida. Ele fala, escolhe, pois, a vida. Nós temos que escolher a vida, irmãos. Nós temos que escolher. É difícil, eu não tenho forças. Mas é por isso que existe a ajuda. É por isso que Deus colocou essa live para a gente estar comentando, talvez quebrando alguns tabus, talvez desmistificando alguns conceitos sobre a questão do isolamento, de você achar que não pode mais viver. Eu tenho um pastor que eu assisto às vezes as lives dele, que ele fala assim que o suicídio, na realidade, é um grito pela vida. Que, na realidade, ele quer viver, mas ele está sendo... Perdeu as forças, ele já não tem por onde, ele está, como a pastora falou, está num poço profundo e escuro, que ele não se vê como sair dali, que a angústia é tanta na mente, na alma dele, que está acometida, que está assim, não, você não vai conseguir, e ele quer viver, mas como ele não conseguir, ele decide morrer para aliviar a dor. Essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa na verdade, precisa que alguém vá... Na verdade, ele não quer se matar. Ele mata a dor. A intenção da pessoa que se suicida é matar a dor e não a si próprio. Mas como a dor está nele, ele se mata. É verdade, pastora. Pronto. Bom, pastora, então eu queria pedir para a senhora fizer essas considerações finais e logo após a senhora fizesse uma oração para a gente estar encerrando essa live, direcionada para esses amados que justamente estão nesse momento, que estão nos assistindo, e muitos outros que ainda vão nos assistir, porque a live vai ficar gravada. E aí eu queria para a senhora fizesse as suas considerações finais e logo depois a senhora estivesse orando nesse início de noite. Amém? Amém. Eu queria dizer para todos, né, que eu me sinto assim, muito honrada de ter sido convidado pelo meu querido, né, irmão em Cristo, missionário Fábio, e a sua esposa Francis. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Essa iniciativa de vocês é uma iniciativa muito exitosa, creio eu, né, que vai estar assim, alcançando muitas pessoas para que elas possam ter um entendimento maior do que é ter depressão e do que é cuidar de uma pessoa com depressão e como a Igreja do Senhor Jesus Cristo pode orientar os seus membros que estão em depressão. Que Deus abençoe grandemente cada vez mais a vida de vocês e o ministério de vocês. E vamos estar assim, quero também parabenizar todos que estão participando, né, dessa live.
E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda continuará fazendo, né, através das nossas vidas, e grande que seja o entendimento do Espírito Santo de Deus para os nossos corações, que é quem não nos ilumina, quem é que nos orienta. E eu te convido nesta hora para estarmos assim orando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nesta hora eu quero te louvar, te bendizer, te adorar, Senhor, te render graças, honras e louvores, porque Tu és Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Pai, eu me coloco diante de Ti, meu Pai, como, meu Deus, instrumento nas Tuas mãos, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus. E te agradeço, Pai, por o Senhor ter me dado, meu Deus, essa profissão, para que, meu Deus, eu possa estar, meu Deus, ajudando, meu Deus, cada uma, Pai, das pessoas que vierem até a mim, Senhor. Seja de que forma for, meu Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, meu Deus, esteja, meu Pai, alcançando todas as pessoas, ó Deus, que nesta hora, Pai, estão, meu Deus, em depressão. Essas pessoas, ó Deus, que estão, meu Deus, encurraladas dentro de si. Estão, meu Deus, com medo, meu Pai, de si em primeiro lugar, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entra com a Tua providência, Senhor, com o Teu poder libertador, Senhor. Passa, meu Deus, de vida em vida, de alma em alma, de coração em coração. E liberta, meu Deus, essas almas aprisionadas, Pai. Almas aprisionadas, ó Deus, pelo luto, pelos traumas, Senhor. Pelas, meu Deus, deficiências, ó Pai, no seu sistema, meu Deus, no seu organismo, Deus, e até mesmo, meu Pai, essas pessoas, ó Deus, que estão, meu Deus, aprisionadas, Senhor, por espíritos hereditários, espíritos, meu Deus, que passam de geração em geração e tem, meu Deus, ceifado, meu Deus, pessoas, meu Pai, de cada família, ó Pai, que, meu Deus, está, meu Deus, sendo perseguido por esse espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, que o teu poder e a tua graça, Senhor, seja, meu Deus, com cada um, Pai. E assim, meu Deus, eu te louvo também pela vida do missionário Fábio, pela vida, meu Deus, da sua esposa, missionária Francis, e os seus filhos. Pai, toma nas tuas mãos, cobre com teu sangue, revista com teu poder, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, esteja, Pai, direcionando, meu Deus, a vida deles, o ministério deles. Amém, Jesus. E entrando, meu Deus, com providência naquilo, meu Deus, que eles estão precisando, que eles estão pedindo para o Senhor, estão pedindo o direcionamento para o Senhor, que o Senhor possa estar estabelecendo, meu Deus, esse direcionamento na mente deles. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E o Senhor manda te dizer, meu irmão, que tão somente você espere e fique na torre de vigia, porque Ele tem visto. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Fique tão somente na torre de vigia. Assim diz o Senhor, porque o tempo vai chegar. E quando o tempo chegar, Aleluia. você na torre de vigia, você vai ver. E grande é o que eu tenho a fazer na tua vida através da tua vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vou eu mandar você ali naquele lugar. Xaraialabaxarelamanaias. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor. Você é soldado Aleluia. dali, mas eu vou te mandar como meu soldado. Xaraialabaxarelamanaias. E grandes coisas farei eu ali naquele lugar através de ti. Assim diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos dê um final de semana cheia da sua graça, da sua paz, do seu amor,
da sua misericórdia. E Amém, que amém, as pastora. mais Amém. muitas Glória a vezes Deus. Deus é possam nos maravilhoso. alcançar. E a cura do corpo, da alma e do espírito seja sobre as nossas vidas, em nome de Amém, Jesus. Amém, amém. meu Mais irmão? uma vez, pastora, muito obrigado por só ter aceitado esse convite, assim, de bom gosto, ter participado na nossa live aqui, ter mostrado um pouco da sua experiência de vida como pastora, como psicóloga, ter orientado muitos de nós aqui, que muitas vezes estão com dúvida em relação a essa situação, e como uma pessoa dessa pode ter digamos assim, que foi dado um empurrãozinho para ela buscar uma direção. Porque muitos Uma estão num problema luzinha, desse e né? não sabem nem Acesa. que direção tomar. Então, nós temos que agradecer a senhora, que Deus continue abençoando cada dia mais a senhora, que a senhora possa estar sempre debaixo da potente mão deles, seu, guarde a sua vida, e que eu creio que muitas vidas já foram libertas e tantas outras serão libertas através da vida da senhora, através da sua, como pastora, como psicanálise, e eu creio que o Senhor tem grande coisa para fazer, ainda através das suas vidas. Muito Amém. obrigado. Pronto, né? Paz do Senhor. E a todos vocês, Paz. nós agora estamos encerrando, queremos agradecer a todos vocês que esteve conosco aqui também, e digamos, pedindo para vocês que vocês possam estar compartilhando, vai ficar salva aí, você possa compartilhar essa mensagem para outras pessoas. A gente vai também estar colocando o nosso canal no YouTube, a gente vai estar divulgando também o nosso canal aqui, e você possa estar compartilhando com outras pessoas que talvez precise também de uma palavra dessa, que precise também estar recebendo essa mensagem, para que possa também estar sendo abençoada. Amém? Nós agradecemos a todos vocês. Sábado que vem nós retornaremos com um novo tema. Nós retornaremos também. Já é o mês de outubro, acabou o mês de setembro. Essa foi a última live do mês de setembro. Então, sábado às 17 horas, todos nós estaremos aqui e contamos com a participação de todos vocês. Amém? Muito obrigado. Bom final de semana para todos vocês e uma boa noite. Glória a Deus. Deus abençoe.